Pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos aí analisar um pouco dos jogos, dos elementos de jogos eletrônicos. Eu vou falar para vocês também um pouco da estrutura da apresentação da nosso primeiro trabalho, que seria o projeto do jogo, né? Que vocês vão desenvolver. No Moodle, na disciplina, nós temos ali na aba Materiais de Apoio, o último elemento que está na aba ali é o modelo do Game Design Document, que é o modelo que vocês vão, é o documento que vocês vão preencher. Então, a entrega que vocês vão fazer no dia da apresentação, né? Então, vocês vão fazer uma apresentação aqui, né, na plataforma, vocês vão apresentar o trabalho, o projeto de vocês vão, como você explicar o que é o projeto de vocês. Eu vou, dentro da nossa aula de hoje, vou mostrar a estrutura que eu espero, né, da apresentação de vocês, e vocês vão explicar um pouco do projeto de vocês, e vocês vão submeter tanto o arquivo da apresentação quanto o arquivo do Game Design Document, né, que eu coloquei de modelo lá. Então, serão essas duas coisas que vocês vão submeter no Moodle, e vocês vão fazer a apresentação do projeto também. A ideia é que cada grupo aí use em torno de 20 minutos para apresentar o projeto, certo? Então, imaginem que vocês vão fazer uma apresentação de 20 minutos aí no dia. E também vocês vão fazer a submissão nos dois documentos. Daí depois eu vou disponibilizar as playlists, né, das ferramentas aí, que são sugestões para o desenvolvimento dos jogos, né? Então vocês vão assistir essa playlist e entregar aí, podem escolher uma ferramenta que vocês se identificaram mais para produzir o tutorial que está sendo apresentado nessa playlist. Vocês vão entregar esse tutorial também como parte do trabalho de vocês. Então, esses são alguns trabalhos aí, como nós vimos lá no começo do semestre, e nós vamos ter as nossas entregas, e conforme vocês forem fazendo as entregas, vocês vão obtendo nota, e eu também vou tirando as faltas, porque se vocês fizerem entrega, de alguma maneira, vocês participaram da aula. Por mais que vocês não consigam, às vezes, assistir a aula no momento síncrono, mas vocês fizeram aí a interação entre vocês, aí, formaram os grupos, desenvolveram as atividades, assistiram às aulas depois disponibilizadas no Moodle, né? Então, eu assumo que a entrega demonstra que vocês estão participando da aula, né? Então, esse é um momento bastante importante aí do processo de avaliação, são as nossas entregas. Pelo nosso calendário, final desse mês aqui, começo do mês que vem, vocês já vão estar fazendo a nossa primeira entrega, mas aí eu já vou abrindo também, conforme estiver mais próximo, eu já vou abrindo no Moodle. Se tiverem alguma dúvida quanto ao que fazer, o que tanto tem que ter na apresentação, se não ficar para vocês explícito na aula de hoje, vocês entrem em contato comigo e tirem as dúvidas. Eu creio que vocês já têm aí grupo da turma, né? Então, um grupo do WhatsApp onde todo mundo da turma se conversa. Então, já procurem se conversar entre vocês. Tem o pessoal que não está conseguindo assistir a aula, tentem entrar em contato com eles para montar os grupos aí, para vocês conseguirem já ir pensando na ideia de jogo que vocês vão apresentar aí. Já está relativamente perto a primeira apresentação, pela nossa programação, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Swap aqui. No dia 1º de abril, vocês já vão no dia 1º de abril, vocês já vão aí fazer aí a apresentação, certo? Então, na aula do dia 25, a ideia é deixar vocês aí
livres, né? Para que vocês consigam fazer aí, montar, reunir entre vocês do grupo. Eu até posso abro a sala aqui para ficar de plantão para tirar alguma dúvida, mas vocês já na aula do dia 25, vocês já podem se reunir aí para fechar o trabalho aí, porque no dia 1º e no dia 8 de abril será a nossa apresentação. Dependendo do número de grupos, eu posso até fechar num dia só, né? De repente no dia 8, e deixar o dia 1º também para vocês se reunirem e desenvolver o trabalho. Aí depois a gente pode estar conversando sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui sobre o assunto de hoje. Então, o primeiro elemento que nós temos num jogo é a história dele, né? O roteiro dele, a base conceitual, a base, a linha principal sobre a qual o jogo vai se desenvolver. Seja ele um jogo extremamente complexo, visto os jogos que nós temos hoje aí nos consoles modernos, sejam nos jogos mais simples. Então, se você pegar o Pac-Man ele tem uma historinha que é o norteador do Pac-Man. Se você pegar o River Raid, ele tem uma historinha básica que roda por trás do River Raid. Se você pegar o Space Invaders, ele também tem uma historinha básica que roda de plano de fundo dessa história. Então, a história é um elemento muito importante aí na hora de eu começar a pensar o jogo. E quando eu vou fazer um jogo educativo, as questões do que eu quero abordar da parte educacional tem que estar muito bem encaixada dentro dessa história aí, né? Então, para que faça sentido eu trabalhar aquele elemento dentro do meu jogo, para não virar algo que está ali pendurado, né? Ah, professor, mas nós vamos, com tão pouco tempo, desenvolver uma história do zero? Não. Nós podemos aí, no nosso cenário, usar o que nós chamamos de reroupagem, né? Então, pegar uma história já existente, um roteiro já existente, e adaptar esse roteiro para o nosso contexto, aí, para dentro desse roteiro ter a utilização aí, a abordagem de um contexto educacional. Então, vocês podem aí, dentro do que vocês estão imaginando aí, trabalhar de educacional, vocês podem pegar um roteiro resistente e adaptar esse roteiro, é o que nós já vimos muito no cinema. Então, nós não estamos fazendo nada de novo, né? O cinema costuma fazer isso direto, né? Então, vocês pegam principalmente os filmes de herói aí, você tem inúmeras histórias aí do Homem-Aranha, histórias do Homem de Ferro, história de outros heróis aí que termina, às vezes, até não encaixando uma história com a outra, né? Porque o pessoal fica fazendo versões aí das histórias para aproveitar muitos elementos aí de roteiro já existente. Uma das maneiras assim de eu pensar roteiro, muitas vezes, e roteiros mais simples, é trabalhar com a ideia de storyboard. Então, seria fazer uma sequência de desenhos, né? Sequência de desenho bem básico, para que eu mostre, assim, toda a sequência de ações que eu tenho dentro do meu jogo, ou a ideia central de como vai se desenrolar meu jogo, né? Então, no storyboard, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma sequência de desenho e para cada quadro eu pôr, de repente, uma frase, algo curto, para descrever um pouco do que seria a contextualização daquele quadro, né? Então, essa é uma técnica que se utiliza. Ah, preciso fazer desenhos com alta resolução, fazer desenhos extremamente artísticos? Não, muitas vezes eu faço um desenho esboço aqui, né? Então, eu tenho um esboço aqui onde eu tenho
estou dizendo aí a história de um jogo do tipo Space Invaders. Qual seria o roteiro de um jogo tipo Space Invaders, né? Então vejam que não tem desenhos extremamente elaborados, mas você tem um conjunto de quadros aí que explicaria como seria a dinâmica do jogo. Ah, professor, mas eu tenho que fazer só isso? Eu posso fazer um texto descritivo? Pode. De repente, se vocês não têm ninguém aí com habilidade para fazer pelo menos um esboço, né? E diga-se esboço não só na mão, às vezes alguma ferramenta de desenho, existe hoje várias ferramentas de desenho computadorizadas utilizadas para esse tipo de esboço. Se não tem ninguém que tenha essa habilidade, que possa fazer isso, sendo do grupo, vocês podem fazer um pequeno texto descritivo, nada impede. Aqui simplesmente são sugestões. Estamos dando sugestões aí de possíveis modos de como você documentar a sua história, né? A sua linha principal de roteiro. Então, quando nós estamos nessa produção de roteiro, né, nós fizemos a primeira linha inicial ali do storyboard, ou fizemos um pequeno resumo do que seria a nossa história, nós temos aí que ampliar isso aí, né? Pensar em como eu vou programar cada detalhe específico dentro da estrutura do jogo, como vai ser cada regra da estrutura do jogo, como eu vou ganhar vida, como eu vou perder vida, quais serão os meus poderes, como tudo que vai se desenrolar dentro do jogo. Então, eu começo a fazer o mapa de como transportar aí aquela ideia inicial para dentro da minha lógica de programação, né? Então, eu tenho que ter muito claro quais todas as regras que vão ser utilizadas, né? E todos os controles que eu vou utilizar tem que estar tudo muito claro aí nesse momento aí quando eu estou pensando na produção do meu roteiro. Ah, professor, mas na hora que eu for apresentar lá no dia 8, tem que estar tudo isso extremamente refinado? Não, você vai ter uma ideia central. Entendam que quando nós falamos num projeto de jogo, como todo e qualquer projeto, nós vamos ter uma ideia inicial, nós vamos ter uma linha inicial de onde nós vamos partir com esse projeto, e conforme as dificuldades forem surgindo, vão sendo feitos ajustes de rota, né? Então, o projeto de jogo de vocês também, ao longo do tempo, vai ser normal que vocês vão fazer ajuste de rota, né? Então, muitas vezes vocês podem pensar num projeto do jogo, eu tenho várias fases, tem várias coisas. Vocês vão falar, não, para eu conseguir apresentar pelo meu tempo, eu vou ter que desenvolver uma fase, vou ter que, dentro dessa fase, ainda ajustar algumas coisas. Então, entendam que o que vocês vão apresentar, a proposta que vocês vão apresentar no dia 8, é uma proposta que vocês vão, ao longo do tempo, fazer alguns ajustes. Logicamente, você não vai apresentar uma Ferrari e entregar um Fusca faltando roda ainda. A ideia é que vocês façam ajustes, mas também não fujam completamente da proposta que vocês fizeram aí. Então, por isso é bastante importante aí na hora que vocês se reunirem para pensar no projeto, né? Vocês analisarem o que vocês têm tempo e capacidade técnica para desenvolver aí ao longo do prazo que nós temos aí para desenvolver esse jogo. Então, quando eu estou pensando no roteiro, eu teria que responder algumas perguntas, né? Teria que ter aí muito claro para mim algumas coisas. Então, o que o personagem do jogo pode fazer, se ele pode voar, se ele pode nadar, se ele pode se teletransportar, porque tudo isso, dentro das ferramentas de desenvolvimento de jogos, você tem
possibilidade de consumir já recursos prontos que fazem essas coisas, ou dependendo da ferramenta que você escolher, você vai ter que achar um modo de programar isso, né? Quantos inimigos diferentes o herói lutará? Então, quer dizer, para cada inimigo é um personagem. Eu vou usar vários personagens, vários inimigos iguais, vou usar duplicar personagens, né? Para economizar, de repente, parte de desenho e animação. Lembrando que também, de novo, as ferramentas aí que nós vamos apresentar, vocês têm questões de animação de personagem já alto nível, já te facilita muito a vida. Que tipo de armas estão disponíveis? Então, como que eu pego essas armas? Como que eu recupero vidas? Vou fazer um jogo multiplayer? Qual vai ser a visão do meu jogo? Vou ver meu jogo de cima, de lado? As ferramentas que eu estou passando para vocês todas são 2D, então quer dizer, nós vamos trabalhar aí com vistas 2D, né? A menos que alguém já conheça outra ferramenta aí 3D e queira trabalhar com ferramenta 3D, mas não é a proposta, né? Qual é as características do personagem principal? Como ele vai se parecer, como vai ser o temperamento dele. Então, tudo isso está envolvido aí no processo de desenvolvimento de roteiro, né? Então, eu pensar esses detalhes aqui, tanto para o desenrolar do meu roteiro, como para a programação do meu jogo, tudo isso eu tenho que responder, né? Então, por isso é importante aí vocês conhecerem um pouco aí, eu vou até depois já colocar para vocês aí o link das playlists, né, do material de apoio. Então, ao final dessa aula, eu já ponho o link das playlists do material de apoio, ou no slide da primeira aula, se vocês baixarem o slide da primeira aula, eu creio que já no slide da primeira aula, se não me falha a memória, no slide da primeira aula, no slide 5, já tem até os links das ferramentas que eu vou sugerir para vocês e os links para vocês acessarem as playlists. Então, se vocês já quiserem dar uma olhada nessas ferramentas, né, aproveitar um pouco do horário aqui de hoje, depois da nossa parte síncrona aqui, para vocês já darem uma olhada nessa ferramenta, já deem uma olhada até para vocês terem uma visão de como construir o roteiro de vocês baseado na ferramenta que vocês escolherem, né? Então, outro ponto interessante, né, é o GDD, o Game Document Design, né, que é um documento que vocês vão ter uma estrutura que vocês vão estar preenchendo dentro desse documento, né? Vocês vão estar respondendo algumas coisas dentro desse documento. Eu acho interessante que vocês coloquem esse documento no Drive, certo? Para que todos os elementos do grupo consigam ler e consigam dar opiniões. E lembrando que esse documento ele é um documento vivo. Conforme vocês forem notando a necessidade de fazer ajustes nesse documento no processo de desenvolvimento, vocês vão fazendo o ajuste. Por quê? Porque, ao final, na hora que vocês entregarem o jogo pronto, o GDD tem que refletir o que vocês estão entregando, certo? Então, eu apresentei lá para o professor, lá desenvolvi uma fase, mas, pelo menos, essa fase que foi apresentada tem que estar bem documentada lá dentro do nosso GDD. Então, esse é um documento que vocês vão estar aí trabalhando ao longo do processo de desenvolvimento também, onde vocês vão estar colocando, às vezes, ideias, estar refinando ideias, validando regras, fazendo uma série de coisas, até porque, dependendo da regra, um grau de complexidade na hora de se desenvolver na ferramenta que vocês vão usar para produzir o jogo. Então, esse é um documento que vocês vão estar sempre mexendo aí no processo do desenvolvimento do jogo.
recomendo que coloquem num drive aí para que vocês tenham controle de versionamento, que todo mundo possa dar palpite e que, com isso, vocês tenham um documento final que reflita o que vocês vão apresentar aí como produto final, que é o jogo. Então, aqui, a partir daqui, eu vou explicar um pouco dos slides, né? Então, aqui teoricamente, são 9 slides, vai ter mais, né? Porque eu vou por exemplo, mais exemplos do que eu quero em cada slide, né? Mas a ideia é que vocês consigam apresentar aí de 9 a 10 slides, ou até um pouquinho mais se vocês precisarem, mas não fazer apresentações gigantescas. Pensem que vocês vão usar os slides mais como uma guia para vocês não se perderem aí na apresentação. Eu quero que vocês tenham conhecimento do que está sendo pedido nos slides, porque vocês estiverem envolvidos no desenvolvimento do projeto. Aqui eu coloquei para vocês que vai ser nos dias 1 e 8, mas dependendo do número de grupos que se formarem, a gente pode até colocar só para o dia 8, né, as apresentações, e dar o dia 1º aí como prazo, mais prazo aí para vocês conseguirem desenvolver o projeto, né? Então, acho que a gente tem essa flexibilidade. Eu costumo pôr um pouco de margem aí para, dependendo de como tiver as demandas aí dos grupos, a gente conseguir dar um pouco de margem para vocês trabalharem, terem mais tempo para trabalhar. Porque eu sei que todo mundo está com a vida corrida aí, todo mundo tem uma série de obrigações além do curso, né? Então, a gente entende isso, a gente vai tentando dar margem para vocês fazerem as coisas. Então, no slide 1, o que nós vamos pôr no slide 1? O título do jogo, né, o nome do jogo de vocês, a plataforma de execução, se vai ser web, se vai ser mobile, se vai ser um sistema operacional específico, Windows, Linux ou macOS. O público-alvo, né? Então, alunos do sexto ano e o conteúdo. Alunos do sexto ano, digamos que matemática, eles estão aprendendo lá. Lembrar um conteúdo do sexto ano de matemática. Então, lá, digamos que eles estão aprendendo alguma coisa de geometria. Então, um conteúdo específico, né? Então, a ideia é que vocês deixem claro, né? Lembra que nós falamos que tem que estar bem claro o objetivo pedagógico? Então, nesse público-alvo, série e conteúdo do trabalho, tem que estar bem claro aí o que vocês vão trabalhar. Se vocês quiserem usar uma ilustração, né? Para mostrar aí o que seria pelo menos a ideia principal do jogo, né? Vocês podem usar, mas nada em pé, nada obrigatório, né? Então, aquilo que nós falamos, às vezes uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Se vocês conseguirem pôr alguma coisa em imagem, né? Para dar essa primeira apresentação aí, né? Para essa primeira introdução do que é a ideia de jogo de vocês, seria interessante, mas não é obrigatório. Aqui, tudo que eu estou colocando aqui é uma base para vocês pensarem como vocês vão fazer. Não é que é algo extremamente fechado. Vai ser isso, e se não fizer isso, é zero. Não é isso que nós estamos querendo que vocês façam, que vocês entendam. Nós estamos querendo dar uma guia para vocês terem uma base inicial de como pensar a apresentação de vocês. Então, um sumário da história do jogo, né? Contar de maneira bem resumida, dar um overview bem resumido, né? Então, aqui eu pus
um exemplo de um overview. Logicamente que a ideia não é escrever tudo isso no slide, né? Mas seria você comentar, né? Você na apresentação comentar o que é o seu jogo de maneira resumida, né? Então, a base do roteiro e como você vai tratar o conteúdo pedagógico, né? Que você vai trabalhar em cima disso, certo? Então, aqui, esse texto aqui é uma ideia do que vocês falariam dentro desse slide. Não necessariamente vocês vão pôr um texto desse tamanho aí no slide, né? A ideia é que o slide seja mais compacto, ou às vezes você trabalhe com algumas questões de estrutura de tópicos, só para lembrar do que você tem que falar aí do resumo da história. E o texto foi só para que vocês tenham um exemplo aí do que seria nesse slide. Aí o slide 3, né? Aqui vão ter várias questões do slide 3, porque eu vou falar do gameplay, né? Então, vou descrever como a mecânica do jogo funciona, né? Então, vou falar dos desafios encontrados pelo jogador, quais serão os métodos para ele superar, vou falar de como o jogador avança no jogo, qual é a evolução da dificuldade do jogo, né? Então, conforme ele avança, o que vai tornar mais difícil, o que vai acontecer. Vou fazer um depara da minha mecânica, de tudo que eu faço dentro do jogo com a história do jogo, né? E nisso, mostrando como que o jogador vai resolver aí os desafios dentro desse jogo. Então, parte do gameplay é isso, né? Então, além disso, nós temos um sistema de recompensa, né? Quais serão as recompensas, né? Se vão ser dinheiro, jogo, poder, qual é a recompensa que o jogador vai recebendo ao longo do desenrolar da história, né? Qual vai ser a condição de vitória, né? O que acontece, como que ele chega à vitória e como ele tem a condição de derrota, né? Se ele perde energia, se ele tem vidas, como vai ser aí a condição de derrota dele. Então, vejam que aqui são tópicos, né? Vocês poderiam pôr até em tópicos, né? Essas questões aqui, para vocês irem explicando aí na apresentação de vocês, né? Então, aqui eu dou um exemplo, né? De texto, né? Mas aí esse exemplo é um roteirinho básico, né? Que eu estou dando de exemplo, o que vocês aí vão estar explicando, né? Vocês poderiam trabalhar com tudo aquilo que eu pus para vocês ali em tópicos, e dentro daqueles tópicos vocês vão puxando na apresentação. Então, aqui eu estou dando o que seria explicado, o exemplo do que seria explicado, e aqui eu dou um exemplo aí, por exemplo, se vocês tiverem alguma imagem já que vocês desenvolveram do jogo, que vocês poderiam explicar também usando aqueles tópicos anteriores. Então, são ideias de como vocês poderiam montar a apresentação de vocês. Logicamente, vocês tiverem outras ideias, seguindo mais ou menos essa linha que nós estamos apresentando aqui, fiquem à vontade. O que eu quero de vocês é criatividade. Eu quero que vocês aí tenham um desafio. Preciso desenvolver o projeto de um jogo, e preciso apresentar, e preciso vender essa ideia. Pense que vocês estão vendendo a ideia, convencendo um possível investidor que vale a pena acreditar no jogo de vocês, que o jogo é interessante. Então, é nesse sentido que vocês têm que pensar a apresentação de vocês. Os mapas, né? Então, vocês também vão explicar como que eu faço para controlar o jogo, né? Quais são os controles, como que eu controlo os elementos de interação no jogo, meus personagens, as coisas que eu faço interação no jogo, né? Vou descrever um pouco também os meus personagens, né? Então,
meus personagens principais, né? Então, lembrando que tem coisas aqui que, dependendo do enredo que vocês façam, não se aplica, né? Então, aqui, de novo, são ideias, dependendo da estrutura, do que você tiver de projeto, essas questões vão se aplicar ou não. Então, tem jogos aí que, por exemplo, o meu personagem é uma nave, né? Então, tem coisas aqui, algumas características aqui de uma nave que não se aplica. Uma nave não tem nome, não tem idade, entendeu? Ou pode ter uma nave antiga, igual lá do Star Wars, lá, igual a Millennium Falcon. Aí vocês que vão pensando aí em como vocês vão estruturar aí a questão dos personagens. Então, no caso, personalidade dos personagens. Se for uma nave, já não vai ter. Então, vejam que aqui a descrição de algumas coisas do personagem vai depender muito do que vocês imaginarem. Aqui é simplesmente algumas perguntas aí, algumas questões que vocês podem abordar aí sobre personagens. Os inimigos, mesma coisa, né? Então, vocês vão fazer uma descrição aí, podem pôr até uma ilustração, se vocês já tiverem alguma ilustração dos inimigos, dizer como esses inimigos vão sendo apresentados ao longo do jogo, qual vai ser a dificuldade para superar esse inimigo e o que o jogador vai obter aí quando ele derrota o inimigo. Se vai ser só pontos, se ele vai ter algum bônus extra, porque tem inimigos que teoricamente vão ser mais fáceis de derrotar, outros mais difíceis. Tudo isso vai depender, de novo, do que vocês imaginam de roteiro, né? Então, vocês têm que olhar todas essas questões aqui e fazer um deparo dentro do roteiro que vocês estão imaginando e ver se todas as perguntas cabem e como vocês respondem todas essas perguntas. Aí, de novo, né? Em tópicos, vocês põem tópicos na apresentação e vocês vão apresentando aí, vão comentando um pouco desses tópicos aí dentro do momento de apresentação de vocês. A interface, né? Então, dá o HUD, né? O Head-Up Display, né? Então, seriam as informações que eu tenho lá, então, nível de vida, armas, todas aqueles elementos de interface que eu tenho na hora de passar a informação para o meu usuário, né? Então, vejam que aqui eu tenho vários elementos de interface, aqui eu já tenho menos elementos de interface, então aqui vocês poderiam descrever um pouco aí do que vocês vão colocar na interface aí, que vai ser, além dos controles, vai ser elemento de interação do usuário dentro do jogo, tanto para eu acessar alguma parte do meu jogo, como para eu obter informação do meu desempenho dentro do jogo. Então, essas coisas aí também vocês vão descrever um pouco aí na hora de apresentar o jogo, né? Então, vejo que vocês já tem que ter pelo menos uma linha inicial do que vai ser o jogo de vocês bem pensado, né? O universo do jogo, né? Então, um pouco aí do que vai ser o universo do jogo, se vai ser o espaço, se vai ser o Velho Oeste, se eu vou ter diferentes universos, como se esses universos vão estar ligados, qual vai ser, o que eu quero de despertar de emoção em cada ambiente, todas essas questões aí que para quem já joga um pouco já está acostumado, né? Então vocês vão ter que pensar aí um pouco dessas questões aí na hora de montar a apresentação de vocês. Um cronograma, né? Então aí vocês vão ter aí um cronograma, olhem o slide da primeira aula, nós temos aí todas as datas, né?
Então, na verdade, a apresentação do jogo vai ser dia 3 de junho, né? Então, olhem que o prazo final de vocês para vocês apresentarem o jogo pronto vai ser dia 3 de junho, e daí vocês vão olhando aí, vocês vão vendo como vocês vão organizar aí o roteiro de vocês, certo? Então, é importante que vocês baixem o slide da primeira aula, que o slide da primeira aula já tem todas as datas, né, previstas, né, para as nossas atividades, né, e já tem também o link lá das ferramentas que eu acho interessante que vocês deem uma olhada. Então, baixem o slide da primeira aula para vocês já poderem dar uma explorada nas ferramentas, né? Lembrando que um dos trabalhos que eu sugiro para vocês é a entrega de um dos tutoriais das ferramentas, né? De uma das ferramentas, né? Então já é interessante vocês já aproveitarem o tempo aí, de repente, então, depois do nosso momento síncrono, para vocês já ir dando uma olhada nessas coisas, já se organizando em grupo, já resolvendo todas essas questões. Então, procurem dar um gás nessas questões aí. Daí, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar quais elementos que eu preciso usar na hora de construir o meu jogo, né? Então, um dos elementos que eu vou trabalhar é o designer gráfico, né? Pensar aí, começando lá, se eu fizer um storyboard, depois do storyboard eu posso, baseado nos elementos que eu criei no storyboard, posso melhorar os elementos ou procurar elementos prontos para usar no processo do meu jogo, né? Então, um dos elementos que eu tenho é um elemento chamado sprites, né? Apesar de ser o mesmo nome do refrigerante, o sprite ele é um conjunto de imagens bidimensionais que eu uso para fazer o processo de animação, né? Então, para quem já viu como se fazia a animação dos desenhos antigos, né? O que você fazia? Você fazia um desenho de uma série de quadros em posições diferentes, né? Então, de cada personagem você tinha lá uma série de quadros, do fundo também você tinha uma série de quadros, tudo isso desenhado em papel acetato para você fazer o processo aí de animação, né? Você reproduzia quadro a quadro numa determinada velocidade, e essa reprodução quadro a quadro a determinada velocidade, geralmente 60 quadros por segundo, dava a impressão de movimento contínuo, né? Então, os sprites, na verdade, são esse conjunto de quadros aí que você vai usar, né? Então, dentro das ferramentas aí para desenvolvimento de jogos, para fazer a animação dos seus personagens e animação também dos seus cenários, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo do sprite. Onde eu acho esses sprites? Esses sprites eu tenho tanto repositórios que oferecem de maneira gratuita esses sprites, como eu tenho também, se eu jogar na pesquisa do Google, né, eu vou ver também receber esse conjunto de imagens. Ah, professor, mas a questão de direitos autorais. Se eu fosse explorar essas imagens de maneira comercial, eu teria questão de direitos autorais e teria que buscar esses sprites, de repente, no repositório que me oferecesse de maneira gratuita, sem questão, fazendo referência ao autor, mas sem cobrar os direitos autorais. Mas como nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, simplesmente dentro desse sala de aula, a ideia, num primeiro momento, não é nem publicar num periódico, essas coisas, vocês podem usar imagens do Google sem grandes problemas, porque nós não vamos fazer uso comercial e nem de produção de artigos com essas imagens. Então, não teria problema de usar essas imagens do Google. Então, como eu pus aqui, né, existem duas maneiras, né,
de vocês fazerem esses sprites. Uma delas seria fazer o desenho manual, né? Só que esse desenho manual ele toma tempo, exige grande habilidade, e geralmente isso nas grandes produtoras que terminam utilizando. A opção aí que eu recomendo para vocês, né, é buscar sites, né? Vou até disponibilizar alguns endereços aqui que disponibilizam sprites, ou buscar a imagem do Google. Como eu falei para vocês, como nós estamos trabalhando aí com simplesmente um trabalho de uma disciplina que nós não vamos publicar, não teria problema nenhum de vocês usarem imagens do Google. Então, aqui são alguns repositórios, né? Então, openlineart.org, né? Vocês têm aqui um pacote, né? Vocês entrarem no site, existem outros repositórios, eu pus até um pacote de plataforma aqui, né? De game de plataforma. O GameArt 2D também pus um pacote aí de jogo de tipo zumbi, né? Também, se vocês quiserem utilizar. E o dossiê aqui também é um site também de uma ferramenta de desenvolvimento que eles oferecem alguns sprites gratuitos também. Então, se vocês acharem outros repositórios também, por favor, mandem mensagens aí, se conhecem outros repositórios, mandem mensagens aí, que é sempre bom a gente estar trocando figurinha aí, estar conhecendo mais recursos aí, né? Então, nesses repositórios nós temos aí algumas ideias aí, algumas sprites aí que podem ser utilizadas aí nas ideias de jogo de vocês. E se vocês não acharem nos repositórios, também podem utilizar o Google. Trilha sonora, né? Então, outra coisa também muito importante nos jogos é a trilha sonora. Tem algumas trilhas sonoras aí que são bastante marcantes, né? Então, tanto de filmes quanto de jogos, imagine você escutar o Star Wars, se assistir o filme de Star Wars e não tivesse a trilha lá da Marcha Imperial. E lá, toda vez que você escuta a trilha da Marcha Imperial, você, na hora, já vem na sua cabeça Star Wars. Né? Então, quer dizer, teve uma composição específica para criar a ambientação do filme. Então, vejam quanto você trabalhar a questão sonora é importante. O game do Super Mario também, a musiquinha lá de 8 bits, né? Aquela musiquinha que chega a ser um jingle, né? Que calacra na mente da gente. Quem já jogou Super Mario, na hora que tem lembrança do Super Mario, já vem a musiquinha na cabeça. Então, ela é um elemento muito importante na hora de você pensar aí tanto a ambientação, né? Como você associar uma emoção aí na hora de uma determinada cena ou de um jogo inteiro. Então, é um elemento muito importante. Dentro da Google também você tem algumas ferramentas de sons, né? Gratuitas, né? Então, se você procurar aí efeitos sonoros, Google, repositório Google, você vai ter alguns efeitos sonoros, algumas músicas, algumas coisas que já são liberadas de maneira gratuita. Vocês podem consumir e eu também vou passar alguns endereços também que disponibilizam, né? Então, aqui nós temos alguns espaços também, né? Que disponibilizam pacotes de música e temos algumas aqui que até disponibilizam aí um sintetizador na internet, onde vocês conseguem aí desenvolver alguns efeitos sonoros nesse sintetizador, que acho que esse hfxr.net aqui, ele, além dos sons que já estão prontos lá, ele tem uma ferramenta como fosse um sintetizador que você consegue aí produzir alguns efeitos sonoros, né? Efeito de tiro, efeito de explosão, algumas coisas que vocês podem utilizar lá o sintetizador para gerar.
Então, pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza. Então, baixem o slide da primeira aula, já dêem uma olhada naquelas playlists para vocês conhecerem um pouco das ferramentas. Já se organizem entre grupos para vocês começarem a pensar no projeto do jogo. Então, a ideia é que vocês se organizem e já comecem a trabalhar aí na ideia do jogo. Aproveitem aí esse espaço de tempo, né? Vocês têm aqui da aula, né? Para vocês já irem trocando ideias, já vendo as ferramentas, já ir se organizando para produção do trabalho, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, bom trabalho aí. Vejam as playlists, explorem as ferramentas e qualquer dúvida que vocês tiverem, a ideia é que sejam grupos até 4 pessoas, mas se precisar algum grupo de 5 ou tiver algum grupo de 3, sem problema nenhum, Vanessa. Okay? Fica tranquilo. Eu deixo um certo espaço aí para vocês se ajeitarem entre vocês também. Eu acho que vocês estão, acho que 12 ou 13 pessoas, né? Então, aí a questão da montagem do grupo eu deixo um pouco mais de espaço aí para vocês se arrumarem entre vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí, bom trabalho, bons estudos e até a próxima sexta. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, entre em contato em e-mail, tudo bem?